tive um probleminha aqui com o segundo vídeo, então só dando continuidade aqui, eu tinha terminado esse cálculo aqui com vocês, né, e tinha dito que a segunda forma de fazer, o segundo modo, acho que eu até falei científica, mas é a calculadora financeira, né, que aí é só vocês irem jogando os dados da mesma forma que nós já tínhamos feito, tá? Que eu já tinha explicado aquela hora. Bom, o terceiro exercício, ele é semelhante ao primeiro e o segundo, então, tá a resolução aí, nem vou comentar. O quarto exercício é achar o capital, esse aqui que muda um pouquinho a ordem do cálculo. Achar o capital que investido a juro composto de 4% ao mês durante 4 meses, produziu um montante de 700 mil. Então esse aqui, em vez de ele pedir um montante, ele já deu um montante e perguntou o capital investido. Então, utilizando a fórmula, aqui eu nem coloquei a fórmula, tá? Mas é a fórmula de sempre, que é o montante, o capital, vai ser igual ao capital inicial, 1 mais a taxa de juros elevado a N, que é o prazo. O valor o valor final, o montante que produziu, foi de 700 mil. Então, 700 mil foi substituído no lugar do capital final ou do montante. Isso aqui é o que a gente quer encontrar, que é o valor que era o capital inicial. 1 mais a taxa de juros 4% ao mês, que é 0,04, tá? Que eu coloquei em porcentagem, mas é 0,04, elevado a 4, que é o período. Então, 1 mais 0,04 deu 1,04 aqui, elevado a quarta. Aí, eu passei dividindo. Então, eu isolei o C aqui e passei esse resultado aqui dividindo pelos 700 mil, que deu R$ 598.362,93. Bom, dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, agora vem as taxas de juros equivalentes. Então, 2 ou mais taxas de juros são equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo prazo, produzem o mesmo montante. Então, temos 2 casos, que é o regime de juros simples e o regime de juro composto. No regime de juros simples, nesse caso, as taxas proporcionais são equivalentes. Então, por exemplo, é indiferente fazer uma aplicação de 10% ao mês ou 120% ao ano. Já no caso do regime de juro composto, taxas proporcionais não são equivalentes. Por exemplo, é indiferente fazer uma aplicação de 10% ao mês ou 213,84% ao ano. Então, um exemplo de aplicação. Uma pessoa faz um investimento de R$100 mil em um banco que paga uma taxa efetiva de juro de 10% ao mês. Achar. Na letra A está pedindo o montante após um semestre de aplicação. Então, tem 3 cálculos aí, né? Letra A, B e C. Então, para a letra A, ele quer saber o montante após um semestre. Bom, ele falou que a taxa de juros é de 10% ao mês. E ele quer saber o montante após um semestre. Então, o valor que ele investiu foi 100 mil. A taxa de juros de 10% ao mês, e são 6 meses, né? Então, deu 177.156. Ele quer saber, na letra B, a taxa total do investimento após um semestre de aplicação. Bom, 100 mil foi o total que ele aplicou, corresponde a 100%. 77 mil é a diferença dos 177 mil para o 100 mil que ele tinha aplicado, que ele tinha investido. Então, esse vai ser o X. Então, deu um valor de 77,156%. E a letra C, ele tinha pedido a taxa semestral equivalente à taxa mensal efetiva de juros de 10%. Então, a taxa semestral equivalente a essa taxa mensal de 10% é de 77,156%. Ou seja, é indiferente aplicarmos no capital a taxa efetiva de juros de 10% ao mês ou a taxa efetiva de juros de 77,156% ao semestre. Tá? Então, esse exemplo aqui foi só para fazer essa comparação da taxa efetiva de juros ao mês com a taxa efetiva de juros ao semestre. Então, aqui estão as 3 respostas, né, da letra A, B e C. Taxa de juros efetiva equivalente a outra taxa efetiva de juros.
um dos problemas mais comuns na matemática financeira é obter taxas equivalentes no regime de juro composto, ou seja, conhecida uma taxa efetiva de juros referente a uma certa unidade de tempo, encontrar a taxa de juro efetiva equivalente em outra unidade de tempo. Então, um exemplo dessa situação aí. Dada a taxa efetiva, tá? Até coloquei em negrito aqui, de juros de 7% ao mês, achar a taxa efetiva de juro anual equivalente. Bom, esse método consiste em utilizarmos um capital arbitrário, que aqui ele colocou R$100, e através do montante anual e da taxa dada, encontrar a taxa equivalente. Tá? Então, o nosso cálculo aqui, sempre utilizando, né, a fórmula para quando a gente está com o cálculo para juro composto. Ele quer saber, dada a taxa efetiva de juros de 7% ao mês, achar a taxa de juro anual. Então, C12 vai ser igual ao 100, que é o valor aqui que ele supôs, com a taxa de juros de 7% ao mês, então vai ficar 1 mais 0,07, elevado a 12, porque ele quer saber anual. Então, esse aí vai ser o resultado do capital do montante, né? No final dos 12 meses. Mas ele quer saber o juro. Então, o juro do período de investimento foi de R$ 125,22, porque ele tinha investido R$100 e no final ele recebeu R$ 225,22. Então, R$ 225,22 menos os R$ 100 que ele tinha investido, deu R$ 125,22 aqui. Para achar a taxa anual equivalente, então é só montar a regra de 3, como a gente já tinha visto lá atrás. Os R$ 100 que ele tinha investido inicialmente eram 100%. Esse valor aí que ele recebeu de juros corresponde a 100. Essa vai ser então a taxa de juros, 125,22%. Na sequência, comparação entre juros simples e juro composto. O cálculo do rendimento de um capital investido no regime de juros simples pode ser entendido como uma simplificação, pois o cálculo efetuado no regime de juro composto é mais complicado, em virtude da presença da função exponencial. Então, para taxas pequenas e prazos curtos, a diferença entre os resultados obtidos a partir dos dois cálculos não é muito significativa. Então, quando a taxa de juros é pequena, é baixa, não faz muita diferença investir a juro simples ou a juro composto, ou você fazer um empréstimo a juro simples ou a juro composto, tá? Que é o que ele está dizendo aqui na sequência. Em vista disso, é mais usual o regime de juros simples em países onde a taxa de juros é baixa, em pequenas taxas, por exemplo, 1% ao mês. Aí é mais vantajoso você usar o regime de juros simples porque ele é mais fácil. Já em países onde as taxas são altas, por exemplo, 10% ao mês, que é o nosso caso, né, os cálculos de juro composto são mais utilizados. Então, um exemplo de aplicação. O senhor Pedro investiu seu capital de R$100 mil em um banco que está pagando uma taxa de juros de 10% ao mês, a prazo fixo de 6 meses. Como o senhor Pedro não sabe em qual regime de juros foi feito o investimento, efetuar os dois cálculos e comparar os resultados obtidos. Então, aqui ele pede para você fazer o cálculo com juros simples e com juro composto. Bom, o capital que ele investiu foi de 100 mil por 6 meses, com a taxa de 10% ao mês. Então, usando o cálculo do juro simples, né, que é o que a gente já tinha visto lá atrás, o montante final vai ser o capital que ele investiu mais a taxa de juros vezes o prazo. Então, fazendo o cálculo aqui, dá 160 mil. Agora, juro composto, que vai ser C, 1 mais I elevado a N. Então, vai ser o capital que ele investiu, a taxa de juros, que é 0,10 ou 10%, pelo prazo de 6 meses. Vai dar R$ 177.156,10. Ou seja, tem uma diferença grande aqui em relação ao juros simples, que é o que eu havia comentado quando a taxa de juros é alta, né? Então, faz muita diferença a aplicação a juros simples em relação à aplicação a juro composto. Então, a comparação dos dois cálculos, a diferença.
Esse aqui é o resultado da aplicação a juro composto, esse aqui é o resultado da aplicação a juro simples. A diferença aqui deu uma diferença de R$ 17.156. Então, no caso do investimento ter sido feito a juros simples, a perda do senhor Pedro será de 17,156% em relação ao capital, ou da ordem de 11% do montante a ser recebido. Então, é aquela mesma regra de 3 que a gente já fazia. 160 mil, que é o que ele investiu, corresponde a 100%. O 17.156, que é a diferença entre um investimento e outro, corresponde a X, que dá 10,73%. Portanto, a perda dele seria de 11% se ele investisse no sistema de juros simples em vez do juro composto. Então, gente, por hoje é só. Aí agora é só exercícios, né? Obrigada e até mais.